Vamos lá. 13 de junho de 2006. Eles talvez não imaginassem, mas a sua jornada teria como base uma palavra: perseverança! Perseverança! O casal de missionários Rafael Esteves de Brito e Patrícia Manuela da Conceição de Brito chegavam em São Joaquim do Monte, enviados pela igreja em Correias, que era pastoreada pelo pastor Célio de Lima Medeiros, que tinham como missão assumir um trabalho iniciado pelo pastor Hernani Diniz Gonçalves e sua esposa, a missionária Clarice Gonçalves. Na ocasião, já existiam algumas pessoas que se reuniam esporadicamente. Entre elas, duas irmãs foram fundamentais para a fundação nessa cidade. Essas irmãs eram a irmã Maria Filomena da Silva e a irmã Josélia Maria da Silva, mãe e filha, que eram membros da igreja em Recife e que estavam aqui orando, pedindo ao Senhor um obreiro para que ele desse assistência ao trabalho aqui na cidade, para que desse continuidade. E Deus ouviu as orações dessas irmãs. E exatamente na quinta-feira, no dia 15 de junho, os missionários Rafael e Manuela iniciavam suas atividades na cidade. Cantando, tocando. O pastor tocava e cantava, e a missionária cantava junto com o pastor. Era o ministério de louvor da época, né? No início foi difícil, sem conhecimento na cidade e nem recursos financeiros, mas eles tinham a dedicação em trabalhar e se reuniam a congregação na sala de sua casa, com bancos. Alguns eram improvisados e outros eram emprestados. E as pessoas que eram responsáveis por estar emprestando esses banquinhos, essas cadeiras para que a igreja fizesse seus trabalhos eram a irmã Adriana e a irmã Cristiane. Com foco no evangelismo, principalmente infantil, os missionários trabalhavam com fervor e dedicação. E na época eram tantas crianças que alguns chamavam a congregação de Igreja das Crianças. Mas Deus foi bondoso e trabalhava em favor de seus servos, que criam que aquelas eram sementes que um dia iriam brotar. Perseverança! Perseverança! Os anos foram se passando e depois de aproximadamente 3 anos, Deus abençoou a congregação com um terreno que construiu o seu templo próprio. Embora não tivesse recursos, a congregação tinha fé de poder cultuar em seu templo próprio e sair do aluguel. Deus mais uma vez honrou a fé dos irmãos e abriu as portas para que um pequeno templo de 50 metros quadrados fosse construído. E a alegria foi geral em poder cultuar no local próprio. Com a construção deste templo, a então congregação da igreja em Recife se aproximava do ponto de se tornar igreja independente e autônoma, o que aconteceu no dia 12 de junho de 2010, com um rol de membros de 12 pessoas. Mas não parou por aí. O tempo passou, a igreja continuou a crescer e o pequeno templo não comportava mais o número de pessoas que iam se convertendo e se agregando à igreja. E então, quando a igreja completou 9 anos, com a graça de Deus, foi inaugurada a fase final deste templo. E esses irmãos que vêm entrando são alguns dos irmãos que estavam presentes aqui no dia da inauguração da fase final desse templo, né? Que, para a glória de Deus, permanecem conosco até hoje. Hoje, para a glória do Senhor, a igreja conta com um hall de membros de 198 pessoas, conta com 4 congregações: Vila de Santana, Prata, Angico e Camocim de São Félix. Hoje comemoramos exatamente 19 anos de muita perseverança, com a presença do Senhor conduzindo tudo. E dedicamos a Ele toda a glória e louvor, pois sabemos que é Ele que nos mantém perseverantes. Que Ele receba toda a adoração desta igreja, que quando olha para trás vê o que o Senhor fez, e quando olha para frente vê que muito mais Ele ainda vai fazer.
E é por isso que olhamos para o autor e consumador da nossa fé. E em nosso coração a chama permanecerá acesa. E continuaremos todos juntos a declarar: perseverança, perseverança, perseverança. Que Deus continue abençoando a nossa igreja. Que Deus continue